A paz esteja com vocês, queridos irmãos. Há um tempo o Senhor já vem colocado no meu coração para fazer pequenos vídeos sobre estudos da palavra, assim como a gente tem feito aqui na minha casa, sobre pequenos grupos, alguns lugares chamados células, aqui a gente chama de pequenos grupos, PG. Então a gente tem estudado bastante sobre os discípulos, os personagens bíblicos, né? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Pedro, Paulo, João, os discípulos todos ali, né? Judas. Então Deus tem tocado no meu coração para fazer vídeos e divulgar no YouTube, para falar um pouquinho mais da palavra dele, né? Para ensinar as pessoas que têm vontade de aprender sobre os discípulos, sobre as pessoas que tiveram muito envolvimento sobre a época que Jesus esteve nesse mundo, sobre o tempo de Deus, né? O tempo da travessia do Mar Vermelho ali, esse tempo todo ali que o Senhor tem relatado na Bíblia. Então Deus tem colocado no meu coração para fazer esses vídeos, para colocar na internet, para que outras pessoas venham ter um pouquinho mais de conhecimento, né? Eu não sou uma pessoa assim muito estudada, mas eu venho procurando estudar bastante a palavra de Deus para passar para as pessoas que venham até aqui na minha casa, aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, aprender um pouquinho mais das pessoas que tiveram essas passagens na Bíblia. Então vou passar também no YouTube para vocês aprenderem um pouquinho. Hoje a gente vai falar de Pedro, né? Pedro foi uma pessoa importante na Bíblia, né? Na época de Jesus. Pedro foi uma pessoa, como é que eu vou dizer assim, braba, uma pedra bruta que foi moldada devagarinho pelo Senhor, né? Até ficar um diamante, vamos dizer assim, né? Pedro foi um dos discípulos. Ele era natural de Betsaida. Ele era irmão de André, também era um discípulo do Senhor Jesus. Ele era casado, era filho de João, também era chamado pelo Senhor de Cefas, de Simão e outros lugares de Simeão. Então a gente vai dar uma passeadinha na Bíblia para ver onde é que está dizendo, né, para provar e para não dizer, da onde é que está sendo tirado isso. Não, está na Bíblia, né? Então a gente prova ali. Em Marcos 1,30 diz assim: a sogra de Simão estava de cama com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Ou seja, Simão era Pedro. Então, se ele tinha uma sogra, provavelmente ele era casado, né? Então, Jesus chegando, tomando-a pela mão, a levantou e a febre a deixou e ela os servia. E em João 1,42, temos a prova de que ele era filho de João. Ele levantou Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, Simão, da sogra ali, também é o mesmo Pedro que estamos falando desde o início, né? Em João 1,42 ele fala, né, que Pedro também será chamado Cefas. Cefas, em aramaico, significava rocha, ou pedra, né? Então, por isso que o Senhor quis chamar ele de Pedro, né? Porque ele era uma rocha. Ele seria moldado e seria forte como uma rocha, né? Então o Senhor, ele sabia exatamente como colocar os nomes certos nos seus discípulos, né? Alguns eles trocavam, alguns não. Alguns o Senhor trocou, alguns não, né? As esposas acompanhavam eles. Apesar de não falar muito na Bíblia que as esposas acompanhavam, mas as esposas acompanhavam. Olha só em 1 Coríntios 9,5 o que fala. Não temos nós o direito de levar conosco esposas crentes, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, né? Tem alguns
seguidores que não são apóstolos, questionando o Senhor. Questionando o Senhor, será que a gente pode também levar as nossas esposas, assim como leva, assim como também os demais apóstolos levam, e assim também como os irmãos do Senhor e Cefas? Já levantando uma questão aqui, e os irmãos do Senhor, quer dizer que alguns irmãos de Jesus o seguiam, né, com as suas esposas. Vamos estudar isso mais tarde para ver se tem alguma evidência sobre isso depois na Bíblia ou não, né? O primeiro encontro de Jesus com os seus discípulos foi com os discípulos de João Batista. O primeiro encontro dele foi lá no Rio Jordão, né? Se eu não me engano. Quer ver? João 1,35 diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, com 2 dos seus discípulos. 36. Olhando para Jesus que passava, diz: eis o Cordeiro de Deus. Aqueles 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram Jesus. Voltando Jesus e vendo que os seguiam, perguntou-lhes: que buscai? Disseram-lhe: Rabi, que traduzindo quer dizer mestre, onde pousas? Ou seja, onde moras, né? Respondeu-lhe: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde pousava, e passaram um dia com ele. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram falar de Jesus e o seguiram. Ele achou primeiro o seu irmão Simão. Então, o primeiro discípulo a seguir Jesus foi Pedro, né, o Simão. E disse-lhe: havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. E os levou Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João. Mais uma vez aqui: tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, né? É interessante a gente estudar a palavra, que a gente vai pegando certinho, né? Quando eu comecei a estudar a palavra, eu não sabia de onde é que vinha, quem era o primeiro discípulo, quem foi o primeiro que o Senhor buscou, chamou, né? E todos eles o Senhor chamou. Os 12 o Senhor chamou. E nessa pesquisa que eu fiz aqui, eu descobri que um deles o Senhor não chamou. Um deles. Depois a gente vai estudar isso. Um deles o Senhor não chama, ele se oferece. Também diz aqui, o primeiro encontro dele com Simão, Marcos 1,16. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão, André, os quais lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Não, esse foi o segundo encontro. E o convite para ele seguir. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu os farei, e os tornarei pescadores de homem. Então lhes, deixando imediatamente as suas redes, e o seguiram. Às vezes a gente pensa assim, o Senhor, a gente lê ali em Marcos 1,16, e andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, os quais lançavam a rede, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e os farei pescadores de homens. E então eles, deixando imediatamente suas redes, seguiram. Não é bem assim. Às vezes as pessoas pensam assim: como é que eles podem ter largado a rede e seguido o Senhor imediatamente, assim, do nada? Não é assim. Não é assim. Porque aqui na primeira passagem de João 1,35 diz que quando o Senhor passava pelo rio, o João Batista, enquanto ele batizava ali, eles estavam batizando o povo e tal. Eles tinham conhecido Jesus ali, quer dizer, eles já tinham tido o primeiro encontro com Jesus ali. Eles não tinham conhecido do nada e simplesmente saído atrás de Jesus. Eles já conheciam, João Batista já tinha falado de Jesus para eles. Então, o que acontece? Eles tiveram um segundo encontro com o Senhor, não era o primeiro encontro com o Senhor, entendeu? Então eles poderiam seguir o Senhor, porque já sabiam quem é que eles estavam conversando, a quem eles iriam seguir. Eles não estavam indo no escuro, como a gente aparentemente aqui em Marcos 1,16 fala, né? Por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia, por isso que a gente precisa ler a palavra do Senhor um pouquinho, né? Pra gente poder juntar e não acabar fazendo confusão ou acabar julgando precipitadamente a palavra, né?
Deixa eu ver. Em Mateus 16, 22. Dizendo quem sou. Respondeu aqui, ó, em Mateus 16, 15. Mateus 16, 15. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pedro sugeriu um novo discípulo no lugar de Judas. Não, deixa eu ir mais lá pra frente. Pedro, a participação de Pedro ali. Na verdade, a gente tá estudando tudo que Pedro participou, né? Nessa participação dele aqui, ó, foi ele quem sugere um novo discípulo no lugar de Judas, depois que Judas trai, né? Pedro que dá a ideia de colocar outro no lugar de Judas. Pedro também foi ele que cortou a orelha daquele soldado que vai prender Jesus. Olha como ele ainda não era uma pessoa, apesar de ele andar com Jesus, ele vê o amor de Jesus, ele saber, né, que temos que ser mais parecido possível de Jesus. Ele andava com Jesus, então ele sabia como tinha que ser, mas ele era explosivo. Pedro era uma pessoa explosiva. Quantos de nós hoje não somos explosivos? Quantos de nós hoje não agimos no impulso? Né? Pedro era assim. Pedro, ele andava assim no extremo, ele era tudo no extremo, tudo ele agia no extremo. Então, quando ele soube que iam prender Jesus, ele não pensou. Ele pegou a espada e cortou a orelha de Malco e disse: vou resolver o problema, vamos fugir. Jesus, eu penso assim, né? Imagina na época, vamos fugir, Jesus corre, que a gente dá um jeito aqui. E Jesus disse: não, para, porque precisa se cumprir, precisa acontecer. Então, ele era uma pessoa que agia no impulso. Então, até o Senhor mudar, até tudo acontecer, o Senhor vê que o Senhor morre, ele nega o Senhor, né? Então Pedro teve bastante passagens na Bíblia sobre ele nega Jesus, ele 3 vezes, né? Quando Jesus foi morto, ele não estava ali, ele ficou de longe. Então, quer dizer, de primeiro momento ele disse: não, Senhor, eu estarei contigo até a morte. Só porque quando o pepino apertou, a primeira coisa que aconteceu, todos caíram fora, todos, né? Não ficou nenhum ali perto, todos ficaram de longe acompanhando. Ninguém se aproximou e disse: não, eu vou levar essa cruz e vou te ajudar. Não, eles caíram fora, eles negaram: não, eu nem estava com ele, nem conheço ele. Pedro falou: eu nem conheço ele. Tá louca? Falou para uma mulher, né? Tá louca? Eu nem conheço ele, né? Então será que somos cristãos a ponto de enfrentar até o fim? Mateus 16, 22. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse: Pedro, para trás de mim. Disse Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas dos homens. 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém que vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida por amor de mim, perdê-la-á, mas quem perder a vida por amor de mim, achá-la. Não é fácil, né, irmãos? Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que dará o homem em troca da sua vida? Eu tenho perguntado muito isso, muito. De que serve, né? Tanto trabalho. De que serve tanta preocupação. Tanta correria. Muita gente aí, às vezes, tiro às vezes por mim. Acordamos de manhã, a gente aqui na correria do serviço. A gente não sabe se vai ter um tempinho para orar, se vai ter um tempinho para correr atrás das coisas de Deus. Correr atrás das coisas de Deus, olha que absurdo. Não pode ser assim. A gente não pode ter um tempo para Deus. A gente tem que encaixar as coisas do mundo em Deus. Nossa vida tem que ser em Deus. E as coisas do mundo a gente encaixar em Deus. É assim que a gente tem que viver. Mas a gente não vive assim, né? A gente não tem vivido assim. Irmãos, eu quero dizer para você o seguinte:
Deus, Ele nos ama no extremo. Ele deu seu único filho por nós, por mim, por ti. Se tivesse um ser humano aqui no mundo, Ele teria dado a vida do filho dele por esse um ser humano. Porque Deus nos ama, Ele me ama, Ele te ama igual. Então tire um tempo para o Senhor. Fale com Ele. Converse com Ele. Coloque teus problemas nas mãos dEle. Peça a direção dEle. Eu tenho um modo de dizer assim, não adianta tu perder horas orando. Não adianta tu perder horas com palavras repetitivas. Seja direto com Deus. Senhor, eu preciso disso. Senhor, obrigado por isso, por aquilo. Me perdoa por isso. Fala com o coração, que o Senhor vai falar contigo. O Senhor vai te dar na hora certa. Se Ele não te der agora, porque não era para ser. Mas coloca Ele sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar na tua vida. Não esquece que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o rei dos reis. E tu é filho dele. Tu é filha dele. Tu é herdeiro. Tu tem tudo. Então não te falta nada. Só coloca nas mãos de Deus que o teu Pai vai te dar na hora certa. Amém? Quero orar por você. Senhor Deus e meu Pai, que essa pessoa que está ouvindo Jesus, essa oração agora, que o Senhor venha tocar profundamente no coração. Se porventura, Paizinho, estiver com qualquer dor, qualquer enfermidade, que Tu venha curar em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu te coloco a vida dessa pessoa. Peço, Senhor, acampa Teus anjos, Senhor, ao redor da vida dessa pessoa. Cuida dela, Paizinho. E venha abrir, Senhor, o entendimento dela para a Tua palavra, Senhor. Para que esse canal seja um canal de bênção, Senhor, para as pessoas que vão ouvir. Me ajuda, Senhor, a continuar com esse canal. Eu não peço nada, eu não peço riqueza, eu não pretendo ganhar nada com isso, somente ganhar almas para Ti, Senhor. Então, Senhor, toca na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deixe seu like, compartilhe, que é para a palavra do Senhor chegar no coração de mais pessoas. Amém?